bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Hoje estaremos discutindo um tema super importante, improbidade administrativa. Envolve toda essa questão de transparência, atuação proba do poder público e é de interesse de todos nós e dever de todos nós fiscalizarmos e garantirmos que isso aconteça. Para tanto, eu vou estar recebendo aqui Ricardo Coelho, que é procurador do Ministério Público de Pernambuco, e Douglas Moreno, que é ouvidor da Alep e também é procurador de carreira. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar do início. Improbidade é uma palavra que assusta, que não faz parte do vocabulário de todo mundo. O que é improbidade administrativa? A improbidade é aquilo que a população talvez conheça melhor como corrupção, prevaricação, peculato, concussão, crimes contra a administração pública. Na seara do direito penal, você pune crimes contra a administração pública, prefeituras, governos estaduais ou federal, com a pena de reclusão, né, a grossíssimo modo, para ficar mais fácil a compreensão. Havia a necessidade de se haver uma sanção de natureza política e civil também, ou seja, a recuperação dos valores desviados da administração pública, a imposição de multas, a obrigação de indenizar a pessoa jurídica de direito público lesada, né, pelo mau prefeito, pelo mau governador, pelo mau político, né, em geral, do presidente o vereador da Câmara Municipal. E durante 27 anos houve uma lacuna, porque a gente não tinha uma lei de improbidade aprovada pelo Congresso. A lei tramitava na Câmara, tramitava no Senado Federal, mas não era sancionada, não se chegava a ter efetividade. Até que depois de muito tempo e com muita luta, foi aprovada a Lei 8429 de 92, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Veja, Isabela, de 1992, mas a gente vinha aí de mais de 20 anos com uma lacuna sem que houvesse sanção política e civil, né? Então o Ministério Público trabalhava para obter a reclusão, a prisão do agente público ímprobo, desonesto, né, que havia desviado recursos públicos, obtinha a reclusão no direito penal, mas não conseguia reaver bens, valores desviados para o exterior. Isso era muito ruim, né? Ficava prevalecendo aquela ideia de impunidade. Aí, em 92, foi aprovada a Lei 8429, da improbidade, né? Com muita pressão sobre o Congresso, feita pelo então presidente Fernando Collor, que foi a primeira vítima da lei que ele tanto defendia, né? Porque era o caçador de marajás, o presidente que queria sanear o país, né? Fazer prevalecer a honestidade e acabar com a corrupção, né? Corrupção e improbidade, fazendo um paralelo a grosso modo, como eu disse, né? Ele não foi punido por improbidade, mas ele renunciou para não ser punido, né? Ele seria, sem dúvida, punido, como foi mais adiante, né? Complementando aqui o que o doutor Ricardo já falou, a improbidade administrativa, ela também ela vem para trazer uma punição quando o administrador ele contraria os princípios, né, da administração pública, que é muito importante, né? Nós somos, vamos dizer assim, governados por esses princípios dentro da administração, e um dos princípios, né, importantes, o princípio da publicidade. E aí eu faço um link com a minha área, né? E hoje em dia, bem mais amplo e bem mais profundo, o princípio da publicidade, hoje se faz uma releitura como sendo o princípio da transparência, né? A transparência, ele sendo mais até do que a publicidade, né? A transparência não é somente publicar os atos administrativos no Diário Oficial, né? Hoje é visto a transparência como uma conduta do próprio administrador. E até a forma de comunicar, né? O comportamento do administrador. Às vezes até a estrutura física dos ambientes precisam ter transparência. Não podem ser fechadas para que as pessoas não vejam quem está trabalhando ou quem está atuando. Até nisso, o princípio da transparência,
ele é abrangente. Então, importante mencionar essa questão da improbidade administrativa com relação aos princípios, e um deles também que tem relação com a minha área, o direito ao acesso a informações, né? Que é também um direito constitucional fundamental, e a violação desse direito, né, por parte dos administradores pode gerar um processo de improbidade administrativa. Na Lei de Acesso à Informação existe essa previsão, né, no artigo 32, com relação à possível punição dos administradores que reiteradamente descumprem a Lei de Acesso à Informação. Né? Eu apenas vejo assim, a Lei de Improbidade tem trazido uma certa dificuldade pela necessidade de comprovação de dolo, né? Isso dentro do processo às vezes é um pouco complicado, mas ela precisa estar bem evidente na sociedade e precisa realmente ser ampliada e divulgada o seu alcance, para que se saiba, né? Se saiba que o administrador está pautado por esses princípios que são importantes eles serem cumpridos, né, na sua íntegra. A gente sabe que o caput do artigo 37 da Constituição, que exatamente traz esses princípios tão claros, o que deveriam ser muito claros, enfim, legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, tudo isso deveria estar pautando o dia a dia da administração. Contudo, a gente sabe que entre o que está posto no texto constitucional e a prática real há uma disparidade muito grande. E de 92 para cá a gente vê um avanço legislativo muito grande na preocupação de assegurar mais transparência, mais efetiva publicidade e anticorrupção, porque a gente tem marcos legislativos relevantes nos últimos anos sobre a matéria. Qual é a importância disso? A gente começar a tratar um problema que é multifatorial e, como o senhor apontou no início, a gente tratava apenas no âmbito penal, a gente começar a entender que ele é muito maior. Muito maior. Já existe no Congresso Nacional um projeto de lei sendo discutido pela Câmara dos Deputados, aliás, já aprovado na Câmara dos Deputados e sendo encaminhado para o Senado Federal, que traz podemos dizer, alguns aperfeiçoamentos à lei da improbidade, a Lei 84/29 de 92, né? Mas o que nós percebemos, Isabela, eu aí falo o ponto de vista do Ministério Público, instituição a qual pertenço, né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande com a lei da improbidade. Primeiro, uma cautela para ela não ser banalizada. Você falou nos princípios da administração pública, do caput, do artigo 37, moralidade, impessoalidade, legalidade. A ofensa a qualquer desses princípios caracterizaria improbidade, né? E isso abre um leque imenso, de modo que atualmente é praticamente impossível um prefeito sair da sua gestão, um governador, sem ter uma ou várias ações de improbidade, né, sendo propostas contra a sua gestão, contra seus subordinados ou contra o próprio chefe do executivo. A lei era muito aberta e isso vinha gerando uma dificuldade de se obter condenações no judiciário. Chegando a um ponto de que após 10 anos da aprovação da lei da improbidade, e lembre-se, né, como boa advogada, procurador, qualquer ação de improbidade ela vai tramitar nas 4 instâncias. Ela vai começar no primeiro grau, vai passar para o Tribunal de Justiça do Estado, para o STJ e para o STF, porque ela tem previsão, né, tem guarida constitucional. Então a gente após 10 anos só tinha um condenado no Brasil, apesar de ter milhares de ações de improbidade tramitando nos 4 graus de jurisdição. Após 10 anos, a gente tinha um condenado no Brasil, que era o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, né, que havia desviado milhões e milhões e milhões do governo paulista e mantido esse dinheiro, né, esses valores em contas secretas na Suíça. E o Ministério Público brasileiro conseguiu, né, com a colaboração do Ministério Público suíço, identificar a origem, né, do dinheiro, né, e o Paulo Maluf foi condenado. Mas perceba que você não tinha só ele praticando ato de improbidade, né? Tinha lá embaixo o vereador, o prefeito, né, as centenas, aos milhares
né, sendo processados. Mas havia, então, uma efetividade muito pequena da lei de improbidade, né, porque era muito aberta, você banalizava a propositura da ação de improbidade. Isso era ruim, né? Então, o próprio Ministério Público passou a ter muito cuidado para só propor, tendo provas muito fortes, convincentes, que pudessem ser levadas aos tribunais. Né? Aquela história da culpa, que passou a ser o dolo, né? A jurisprudência, a lei fala em culpa. Mas a jurisprudência do STF, ela disse que tem que haver dolo. Então, nesse projeto que foi aprovado na Câmara agora, já vem a expressa previsão de que tem que haver dolo. E mais ainda, o projeto diz que se houver indícios razoáveis de boa utilização do direito pelo gestor público acusado de improbidade, a ação não poderá ser proposta. Porque não havia a má-fé dele, não havia o dolo, né? Haveria uma culpa Essa branda. prova da má-fé é muito difícil de ser efetivada. Aí o prefeito tem lá um parecer favorável da Procuradoria. O prefeito é um médico, né? Poxa, se ele tem um parecer favorável da Procuradoria, ele vai fazer a licitação e a contratação. Tem que ser que algo que ele deliberadamente, né, quis agir daquela forma, daquele modo ilícito. Deliberadamente ele praticou reiteradamente aquela ação, né? Me parece que existe no CNJ um cadastro, não é, de pessoas condenadas por improbidade administrativa. Eu acho que é bem interessante esse cadastro, porque você pode consultar e verificar o processo que deu origem, acho que decisões transitadas em julgado, que deram origem à caracterização da improbidade administrativa daquela pessoa, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que é uma lei fundamental para a gente construir uma democracia melhor, um Estado de Direito, né, honesto, né, efetivo. Uma gestão mais madura até da coisa pública. Sem dúvida, né? Porque a gente sabe que até pouco tempo, né, e talvez até hoje ainda, as grandes fortunas do Brasil, a gente viu aí agora a Operação Lava Jato, a Odebrecht, né, envolvendo tantos políticos, né, em todos os graus. Então, as grandes fortunas, né, foram construídas com corrupção, com desvio de recursos públicos, né? E a gente só vai ter um país honesto, né, quando a gente tiver uma lei de improbidade que funcione. Esse projeto que está sendo aprovado no Congresso, ele incorpora decisões do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências do STJ, né, dispositivos da lei anticorrupção, que é muito nova, como você mencionou agora há pouco. Então, há uma esperança de que esse projeto venha melhorar. Mas existem críticas também ao projeto. Como o cidadão pode, de maneira mais ativa e efetiva, controlar a probidade, enfim, ou contribuir para que a pessoa que ele elegeu não esteja praticando atos de corrupção? Aí eu acho que entram as ouvidorias. Exatamente. As ouvidorias funcionam como esse canal, né, de comunicação, o canal de comunicação entre a sociedade e o governo, né, vamos generalizar assim. E não tem outra alternativa, é um caminho sem volta para a administração pública. As ouvidorias são a realidade, é um canal que foi institucionalizado para essa função. Então, há necessidade de que elas se expandam, para que justamente se proporcione esse controle que você mencionou, Isabel. Uma ouvidoria funcionando bem e tendo também a confiança, não é, de que vai ter alguma solução por parte dos administradores, ela tem uma repercussão muito positiva na sociedade. E eu não vejo assim, a ouvidoria como muita gente, às vezes, teme um pouco a ouvidoria, principalmente os administradores públicos, porque é uma forma de, a ouvidoria vai ser uma central de fofoca da administração, ou então um centro de denúncias, né, contra os administradores, vai ser um ponto ali de denúncias. E eu não vejo muito por esse aspecto. Eu acho que a ouvidoria ela trabalha mais pela construção, pelo aperfeiçoamento da gestão desses administradores. Muitas vezes a ouvidoria trabalha com sugestões, não é? Reclamações que, na verdade, ou críticas que são muitas vezes construtivas,
para a administração pública, para justamente até que eles evitem um comportamento que venha a recair na lei de probidade administrativa. Então, eu acho que é um canal aberto para a população ter acesso, para ela poder se manifestar, porque não adianta se manifestar, como muitas vezes eu falo isso, manifestar em mesa de bar. Né? Ou em rede social. Em rede social você tem opiniões, reclama, você tem, ou então até tem sugestões para a melhoria daquele serviço, daquela atividade, mas se você não formaliza isso, não se torna um processo efetivo, você não tem como cobrar. Então, as ouvidorias foram criadas justamente para ser esse canal formal, em que as pessoas possam acessar e possam cobrar uma resposta. Né? Evidentemente que aí cabe, a ouvidoria não é quem vai resolver o problema. Ela vai encaminhar de forma legal, porque ela tem a proteção da legislação para que o cidadão esteja amparado naquela sua demanda, que pode ser desde uma denúncia, pode ser uma reclamação, pode ser uma sugestão, né, dentre outros. Então, há necessidade de que haja esse fortalecimento das ouvidorias para que esses mecanismos, né, para que a legislação, como a de improbidade administrativa, como a lei de acesso à informação, ela seja bem cumprida. Né, porque isso funcionando efetivamente, se restaura um diálogo perdido, na minha opinião, entre a população e o governo. Sim. Né? Existe uma barreira muito grande entre a administração e a população. Né? Muitas vezes nós não nos sentimos partícipes da administração pública. Muitas vezes nós nos sentimos um pouco alijados daquele processo. Na área eleitoral, por exemplo, às vezes um deputado, esse meu deputado não foi eleito. Né? Então você praticamente esquece, acha que você não tem mais oportunidade ou possibilidade de participar da legislatura, por exemplo. E a ouvidoria justamente traz isso. É a possibilidade de você participar da atividade de legislatura, né? Da atividade legislativa, sugerindo projetos de lei, ideias que podem se tornar projetos de lei, fazer reclamações para que a administração pública seja corrigida, uma vez que a Assembleia ela é titular do controle externo da administração pública, né? Assim como pode também, junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, fazer demandas, realizar esse tipo de diálogo permanente com a administração para que se busque o aperfeiçoamento. Não é somente para acabar com a administração, para destruir os gestores. Eu vejo mais, e eu quero ver isso mais como uma forma de aperfeiçoamento. Não, e se tiver efetivamente uma denúncia de improbidade, haverá o devido processo legal, haverá, na verdade, antes uma apuração se cabe ou não cabe prosseguir eventualmente com um processo para apurar os fatos. Não é uma coisa que vai gerar um dano de imediato ao denunciado, não é assim que funciona. Inclusive, Isabela, no âmbito do Ministério Público, né, a nossa ouvidoria, ela acata denúncias anônimas. Isso é muito importante. Então, o cidadão não precisa se identificar. A gente recebe uma demanda muito grande de cidadãos que fazem denúncias anônimas. Agora, infelizmente, existem denúncias de cunho político, denunciantes de má-fé. Me recordo nas eleições, certa vez, quando eu atuando como procurador eleitoral, recebi uma denúncia de que um determinado candidato majoritário estaria fazendo distribuição de dinheiro e de presentes. E foram tantas as informações que eu, de imediato, acionei a Polícia Federal, fiz uma grande operação, cercamos o quarteirão e era uma denúncia falsa. Era um concorrente querendo fustigar o seu adversário político. Então, a ouvidoria do Ministério Público, ela recebendo a denúncia, seja anônima ou identificada, ela encaminha para o setor competente, saúde, consumidor, meio ambiente, cidadania, eleitoral, ela encaminha para o setor competente e o procurador ou promotor provocado, ele tem um prazo para responder quais providências foram adotadas. Então, não vai haver impunidade. E não deve haver receio do denunciante de ser prejudicado, de ser identificado, porque a denúncia pode, inclusive, ser anônima. Até, você falou em redes sociais,
até pelas redes sociais, a denúncia pode ser consumada e de forma virtual. Tem um sistema na página inicial do Ministério Público chamado Audívia, né? Foi uma parceria do MP com o Porto Digital, que o denunciante conversa com um robô, né? Ou seja, nem precisa saber escrever. Nem precisa. Ele vai ali conversando com o robô, fazendo a denúncia. Isso vai ser encaminhado para a autoridade competente, que estará obrigada a tomar providências ou justificar porque permaneceu inerte, né? Então isso é bem interessante. Isso é uma evolução muito interessante, né, que está ocorrendo, principalmente com essa questão das denúncias. A questão da proibição do anonimato, né, da Constituição Federal sempre foi uma dificuldade, né, com relação a essa questão, mas hoje, inclusive até com a lei de proteção de dados, né, se você faz uma denúncia e pede sigilo dos seus dados pessoais, né, essa denúncia ganha até uma força mais significativa, não é apenas uma comunicação, né, de uma irregularidade. Ela é uma denúncia formal, mas que você pede sigilo dos seus dados pessoais. Então, o órgão que recebe a ouvidoria, ela sabe a identidade daquela pessoa que denunciou, mas ela não pode divulgar, certo? Não pode fazer essa divulgação. Então, é uma garantia para o cidadão que não quer se expor, não é? E ao mesmo tempo, um processo que tem uma validade, não é? Com o lançamento, com a publicação do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é também um documento muito importante nessa área de transparência da administração, participação popular, isso ficou bem caracterizado, né? Essa possibilidade de você apresentar uma denúncia e pedir o sigilo dos seus dados, para os seus dados não serem divulgados. E então, como é que eu acesso a ouvidoria da ALEP? Olha, existem várias formas de você acessar. Você pode acessar pelo site da Assembleia Legislativa, né? Lá dentro do site da Assembleia Legislativa existe um link chamado Portal da Transparência e lá tem um Serviço de Informação ao Cidadão. É um outro link que você clica e lá você se identifica, você coloca os seus dados, se for o caso, você se identificar e lá você vai definir o que é que você quer, se você quer fazer uma sugestão, se você quer fazer uma reclamação, se você vai fazer uma denúncia. Tem esse canal, tem também pela própria e-mail, através do e-mail, a gente recebe por e-mail, pode ser por telefone também e até presencialmente, mas com a pandemia eu creio que essas relações assim vão ser bem modificadas, né? Que tudo realmente bastante vai ser muito virtual nessas relações aí. Inclusive eu acho que uma boa parte das ouvidorias estão trabalhando com WhatsApp, né, com a ferramenta para... Que é uma ferramenta muito interessante, porque ela permite gravar áudio, ela simplifica a vida até daquela pessoa que não sabe escrever bem, enfim. Isso que o doutor Ricardo falou foi importantíssimo, porque é uma ferramenta que o robô ali vai operacionalizando aquilo ali, faz em poucos minutos você termina todo esse processo com muita tranquilidade, não é? Então isso é importante, saber que existe essa possibilidade hoje em dia, né? Em municípios menores, às vezes um pedido de acesso à informação é uma denúncia praticamente, não é? Porque todo mundo sabe quem é aquele indivíduo Sim. que fez aquele pedido. Então muita gente se sente acuada de fazer um pedido de acesso à informação, então de apresentar uma denúncia. É isso que eu acho que é importante. Precisamos quebrar essa barreira entre o cidadão e as instituições. As pessoas ainda têm medo, né, desse enfrentamento. Né? E despersonalizar, né? Você não está denunciando a pessoa, na verdade, você está denunciando a conduta, a prática. Exatamente. Esse tipo de comportamento ele precisa ser mais disseminado na sociedade para que justamente haja essa transparência que se objetiva, né? Douglas, inclusive a nossa ouvidoria recebeu um prêmio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. A ouvidoria da Assembleia, ela participou de um concurso nacional, que é um concurso promovido pela Controladoria Geral da União. E nesse concurso, na temática, né, na temática que envolve participação, cidadania, né, participação popular, nós ficamos em segundo lugar nesse concurso, né, com uma prática denominada Master Legis, que foi um jogo que nós desenvolvemos
de perguntas e respostas, juntamente com a equipe da Assembleia Legislativa que participou desse projeto. Era um projeto que foi idealizado dentro da casa e o presidente Heriberto acho que foi muito feliz na condução desse projeto, que era levar para os municípios informações sobre a Assembleia Legislativa, sobre o que é que faz um deputado, qual a competência do deputado, quais as atribuições, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode, qual é a diferença de um vereador para um deputado. Isso devia ser uma gincana em todas as escolas. Exato. Então, nós fizemos um game, porque se nós distribuímos panfletos, as pessoas acabam não lendo, principalmente os jovens, né, de hoje em dia. Então, nós desenvolvemos um game chamado Master Legis, com perguntas e respostas sobre o Legislativo, e nós divulgamos nas escolas públicas daquele município. Então, cada escola mandou o seu representante. Então, existe uma torcida de cada escola para aquele seu representante. Era um jogo parecido com o Show do Milhão, né? do Silvio Santos. Que havia uma pergunta e ali eles estendiam uma placa com a escolha da alternativa. Né? Então, quem acertasse mais as alternativas ganhava o prêmio, né? Que foi um troféu que foi confeccionado e se tornava, vamos dizer assim, o Master Legis daquele município, aquela pessoa que seria o divulgador das ações da Assembleia, um jovem, né? Que houve o foco justamente nas escolas públicas. Né? Foi uma ação muito interessante e lá em Brasília, lá no CGU, eles acharam a ideia espetacular que houve um envolvimento realmente dos jovens com assuntos que não são assuntos muito fáceis de se transmitir para os jovens, que é governo, são densos, né? Administração. Se você fizer uma palestra com jovens sobre isso, tem que haver uma habilidade muito grande para que eles se prendam, né? com essa temática. E com o game não, ficou aquela expectativa, aquela torcida. Então foi um prêmio bem comemorado lá pela nossa ouvidoria. Foi muito, muito festejado. Até porque eu acho que foi o primeiro prêmio assim, de ouvidorias legislativas, ouvidorias públicas do Legislativo no Brasil. Parabéns, muito interessante. Douglas, Ricardo, a gente está se aproximando do fim e eu queria, na verdade, pedir uma sugestão de leitura. Que livro vocês indicariam? Na área de improbidade, que nós falamos um pouquinho, né, tem um livro que eu considero uma referência, que é do Fábio Medina Osório, Teoria da Improbidade Administrativa, editora RT. Né? Inclusive foi ele que esse livro foi a base para o meu livro sobre improbidade, que já está esgotado, já está contratado com a editora mencionada, uma segunda edição, mas eu estou esperando a nova lei ser aprovada, para o livro não ser lançado agora e já está desatualizado. Já está desatualizado. É uma sugestão sobre esse tema tão importante para que cada brasileiro, né, possa contribuir com a honestidade, com a probidade da gestão pública. Excelente. Douglas? Esse tema é um tema que tem sido tratado bastante pela Controladoria Geral da União. Sim. Ela possui um repositório lá muito importante, muito interessante, de obras que você pode acessar de modo digital, né, baixar os livros, as cartilhas. Mas, assim, eu poderia indicar a revista da Associação Brasileira de Ouvidores, né? Inclusive, eu tenho 2 artigos publicados nessa revista. O último agora ele fala sobre as indicações, né, que é um tipo de proposta legislativa, de proposição legislativa, e as manifestações dos cidadãos, assim, a transformação das manifestações dos cidadãos em indicações. Não é uma tese interessante que eu acho que vai ter uma boa aceitação. E nessa revista tem vários artigos sobre essa temática de ouvidorias e dessa aproximação da sociedade. E também eu poderia também mencionar também a revista do Legislativo, que lá na Assembleia nós temos uma revista lá do Legislativo com alguns artigos. Tem da consultoria, por exemplo, né, muitos artigos da consultoria. E na última que eu participei, eu elaborei um artigo das fake news e as ouvidorias, fazendo uma conexão com o trabalho das ouvidorias e a questão das fake news.
Então, eu recomendaria essas fontes para ter um start nesse assunto. Antes de terminarmos, um pequeno bate-bola. Eu falo uma palavra e vocês falam o que vier à mente. Administração pública. Proba. Transparente. Brasil. Democrático. Um gigante. Transparência. Efetiva. Difícil. Pernambuco. Retomando seu crescimento econômico e a liderança que sempre teve no Nordeste. Um estado guerreiro. Esperança. De que dias melhores virão. É o que nós precisamos. Eu agradeço enormemente a disponibilidade de vocês de estarem conosco. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Douglas. E a você, eu digo, continue seguindo o seu direito. É um programa fruto da parceria da OAB com a Alep, trazendo sempre pautas relevantes para que você, cidadão, possa exercer a sua cidadania de maneira mais ativa. Fique conosco, até a próxima.